A paz, queridos, sejam bem-vindos em mais um culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse culto, então fique até o final conosco. Deus vai estar usando a vida do nosso irmão Alberto para nos abençoar com a poderosa ministração da palavra de Deus. Então agora nós vamos louvar ao Senhor e vamos adorar juntos ao nosso Deus. Um bom culto. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Amém, queridos. Estamos de volta depois desse louvor poderoso e muito abençoado. E agora nós vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer isso agora mesmo, usando esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, e fazer uma transferência, expressando a sua gratidão, a sua fidelidade com a obra de Deus e com a nossa igreja local. Quero orar com você, antes de mais nada, agradecendo a Deus por tudo que Ele representa para nós. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos por esse momento de ofertório, esse momento de entrega, de devolução. Nós queremos agora semear sementes que venham produzir uma colheita farta, uma colheita abundante, uma colheita a 30, 60 e a 100 por um. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, suprindo todas as nossas necessidades. Receba, Senhor, todas as sementes que serão devolvidas nessa noite e que serão devolvidas nos próximos dias. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina a semearmos com generosidade, porque aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia fartamente, também colherá fartamente. Então que Deus te abençoe e uma boa semeadura. Deus te devolverá muito grande, mentira, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Mas você vai ter vida abundante, e a vida abundante você poderá ter quando você realmente der pra vir a Ele. Então dê, e Deus te devolverá muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz de Cristo para todos os irmãos que estão aí na sua casa agora assistindo a esse vídeo. Eu glorifico a Deus por ter essa oportunidade, por poder estar sendo usado por Ele para poder edificar muitas vidas e principalmente a minha vida. Amém, irmãos? Todos aí da nossa igreja, Pastor de São Gonçalo, estamos aqui agora para esse culto de sexta-feira, né, onde nós falamos do culto da vitória, um culto onde a gente trazemos mensagem para nos encorajar, para nos edificar e principalmente para vencermos as lutas e alcançarmos a vitória. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O tema dessa noite, da nossa mensagem, é o seguinte: precisamos ter vigilância para manter a nossa casa limpa. Esse tema é um tema que me trouxe uma atenção muito importante para a minha vida pessoal e eu tenho certeza que para você também vai ser uma bênção, onde nós vamos aprender a função do sacerdote, a função de um homem de Deus quando é chamado por Deus, para que possa assim fazer com que a vontade de Deus sempre prevaleça em nossa vida e em nossa casa, tanto física como espiritual. Amém, queridos? O texto dessa mensagem está lá em Neemias, capítulo 13, do versos de 1 a 9, aonde nós vamos falar, né, um pouco da reconstrução
E também vamos falar de como manter essa reforma em dia, né? De como manter a casa espiritual atualizada e abençoada por Deus. Amém? Vamos lá então para a gente entendermos melhor. Neemias capítulo 13, do versos de 1 a 9. E diz assim: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo, porém, ouviu esta lei, excluiu de Israel todos os que eram todos que eram de ascendência, estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Tobias, como vocês sabem, foi um dos opositores, junto com Sanbalaque, que lutou para que aquela obra não pudesse ser feita. E ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizado para guardar as ofertas de cereal, o incenso ou os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu, Neemias, falando, não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei algum tempo depois e pedi sua permissão, e voltei para Jerusalém. Aqui eu soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor possa abençoar a leitura desta palavra, a meditação dessa palavra, ó Deus, aquilo que vai ser dito, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me usar de uma maneira poderosa, que eu possa diminuir e o Senhor cresça, Senhor, nesta hora, e que o Senhor seja glorificado acima de tudo, ó Deus. Pedimos ao Senhor que se faça presente neste momento, ó Pai, abençoando até o término desse texto, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, queridos? Amados, meditando nesse texto, que me traz assim uma ampla ilustração daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era um homem importante, naquela época. Hoje, copeiro não é tão valorizado assim, mas naquela época, o copeiro ele era tão valorizado porque ele era uma pessoa que tinha que experimentar tudo aquilo que o rei ia comer, que o rei ia beber. Ele, na verdade, naquela época, os reis eram envenenados através dos alimentos, através dessas coisas. Então, o copeiro naquela época tinha muito valor, principalmente para os reis. E Neemias, por ser um homem de confiança, um homem de Deus,
ele passou confiança ao seu rei, né? E assim ele ficou ali por muito tempo, mas quando ele soube do grande acontecimento que estava acontecendo em Jerusalém, ele soube, né, que toda a cidade estava em ruína, que os muros estavam espedaçados, que a casa de Deus fora destruída. Enfim, Neemias, ele sentiu no coração, tocado por Deus, é claro, de estar voltando para a sua terra, né, para poder reconstruir aquele lugar, reconstruir aquela cidade que era tão importante, né? Uma cidade onde o povo de Deus habitava, onde o templo de Deus estava, e aquele lugar se encontrava em ruínas, e aquilo ali deixou Neemias muito triste, e ele pediu ao rei que pudesse ir lá, né, para poder fazer a obra daquele lugar. E graças a Deus o rei não se opôs e liberou Neemias a estar indo lá fazer a obra. Nós não vamos pregar sobre a reconstrução, sobre o que foi feito, né? Sobre os acontecimentos, sobre a perseguição. O que eu quero deixar bem claro em relação a isso, a esse fato de Neemias ter feito essa obra, é que Neemias já tinha feito toda a reconstrução, ele passou por muita afronta, por luta, ele pagou um alto preço para poder reconstruir aquela cidade, amém? E depois de algum tempo, dele ter tido, né, êxito naquilo que ele foi chamado para fazer, ele volta a Jerusalém para ver como estava sendo mantida a casa de Deus, e viu que algumas coisas estavam fora do lugar, de onde ele havia deixado, né, Eliasibe como o sacerdote responsável para poder cuidar, para poder fazer com que a casa de Deus fosse mantida em ordem. Pois veja bem, é aí que eu quero chegar. Foi reconstruído, foi reconstruída a casa de Deus, foi tudo colocado no lugar, né? As coisas foram se adaptando, se acertando, porém, a casa de Deus tinha que ser mantida, né, em ordem. E Neemias deixou Eliasibe, né, o sacerdote, que infelizmente vinha a ser parente próximo de Tobias, um dos opositores da grande obra, da grande construção. E aonde eu quero chegar com isso? Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual, para aquilo que nós somos hoje no Senhor. Tobias significa aqui, ele representa aqui o próprio inimigo, o próprio Satanás, né? Aonde ele tentou várias vezes e ele foi usado várias vezes para poder impedir com que aquela obra fosse construída. E agora, depois da obra construída, Satanás, ele começa a querer lançar coisas lá dentro para que aquela casa comece a voltar à ruína novamente. Veja bem, nós sabemos que fomos chamados por Deus, fomos reconstruídos. Nós antes éramos totalmente destruídos, nós éramos entregues à vontade de Satanás. Nós tínhamos uma vida destruída, porque a Bíblia diz que Satanás ele veio matar, roubar e destruir. Amém? Então, antes nós éramos assim. Nós éramos pessoas decaídas, pessoas oprimidas, né? Pessoas que viviam triste, que tinha vazio, que precisávamos de uma reforma. E graças a Deus, nós, através de Jesus, fomos transformados, né? A obra chegou na nossa vida, a reforma chegou, e agora nós temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E agora também nós nos tornamos
a casa de Deus, a casa espiritual. Por que que esse texto nos traz uma reflexão em relação à casa espiritual? Ou seja, manter a casa limpa. Porque agora, querido, que nós recebemos Jesus, fomos transformados, né? A obra foi feita, a reforma foi feita em nós, precisamos agora manter, né, a casa em ordem, ou seja, a nossa vida espiritual. E Tobias aqui, ele representa a figura do inimigo, a figura de Satanás, que veio sorrateiramente, trazendo coisas pequenas, para poder envolver novamente aquela situação e destruir aquela casa. Ali havia aquela sala, né? Lá no templo de Deus havia aquela sala onde era guardado os alimentos, né? Aquilo que era direcionado para a casa de Deus, os dízimos, enfim. E o Eliasibe, né, que era o sacerdote, como parente próximo de Tobias, ele cedeu, né? Tobias tentou, certamente ele com algumas lábias, ele começou a falar, né, para o sacerdote e tal, e conseguiu convencer Eliasibe de ficar ali naquela sala, ou seja, tirou todas as coisas de Deus para poder colocar as coisas dele, ou seja, as coisas sujas. E nós, como agora somos uma construção edificada por Deus, precisamos também ter vigilância, querido. Vigiar para que a nossa casa não volte à ruína. Então Deus, Ele já fez a reconstrução em nós, em nossas vidas. Estava tudo fora do lugar, mas o Espírito Santo veio e transformou o nosso interior. Nós fomos reformados e agora precisamos manter a casa limpa, para não deixarmos o inimigo habitar através do pecado, de coisas pequenas, né, que ele lança, até que consegue algum ponto de nossa casa, né, que é o nosso coração, para ele poder lançar a sua sujeira. Veja bem, queridos, nós não podemos achar que está tudo bem, não podemos achar que as coisas já estão de uma forma que você não precisa mais ter ações, ter atitudes que possam combater aquilo que o inimigo fizer contra nós. Não é porque nós agora somos alicerçados, fomos transformados, que nós temos que descansar, temos que ficar, naquela vida mansa, deixando de lado as coisas de Deus, deixando de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica no nosso conforto e esquece que a nossa vida espiritual, ela deve ser regada diariamente, para que nós não venhamos dar brecha, querido, para o inimigo, para que nós não venhamos deixar Tobias, né, tirar de dentro de nós aquilo que é de Deus, para começar a colocar coisas que não agradam ao Senhor. Nós sabemos que temos parte no reino de Deus, e para alcançar a vida eterna, nós precisamos manter a nossa vida espiritual em dia, ou seja, a nossa casa espiritual em dia. Neemias, ele ficou muito triste, né, por saber o que aconteceu, mas logo ao chegar lá, ele tomou uma atitude muito séria. Ele pegou e jogou todas as coisas para fora, porque ele viu que Tobias se apossou de um lugar que não deveria estar. Essa foi a atitude de Neemias. Chegou lá, jogou tudo para fora, os móveis que ele tinha colocado, as coisas que ele tinha colocado lá dentro. A Bíblia não relata, mas provavelmente Tobias era um homem também prostituto, que certamente levava pessoas lá para aquela sala, enfim. E Neemias, muito revoltado, chegou e lançou tudo para fora. Essa foi uma atitude correta que Neemias teve.
É aí que nós temos que trazer isso para dentro da nossa casa, para a nossa vida, na verdade. Nós precisamos, querido, entender que nós somos agora a casa de Deus. E tem coisas que às vezes o inimigo vai lançar, que a gente pensa que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, que pode tirar eu e você da presença de Deus. Devagarzinho ele começa a minar, devagarzinho ele começa a brotar dentro do nosso coração. E quando a gente vai ver, a coisa já está um caos. É assim que o inimigo faz. Não pensa você que o diabo ele brinca não, porque o diabo ele é sábio também. Ele é sábio, ele é esperto. Ele sabe como fazer, ele sabe como pegar a mim e a você. E é por isso que nós temos que estar vigilantes. Agora nós somos de Deus. Nós fomos reconstruídos, fomos transformados, fomos reformados. Mas temos que manter a casa em ordem. Aleluia! Então, a primeira coisa, é que Deus já fez a reconstrução em nossa vida. Então, nós precisamos manter em ordem a casa. Não podemos dar lugar para que o inimigo venha querer se instalar dentro de nós. Amém, querido? Você que está aí na sua casa, você está me entendendo o que eu estou falando. Às vezes, Satanás, de uma forma sutil, ele chega e começa a trabalhar dentro de mim, dentro de você, e aquilo ali vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Quando nós vamos ver, a coisa está muito séria. Então, para nós não deixarmos isso acontecer, é preciso mantermos a nossa vida espiritual em dia. É preciso mantermos em comunicação, em oração com Deus, para que essas brechas não aconteçam na nossa vida. Amém? Então, saiba, Deus já fez a reconstrução, mas é preciso mantermos a casa em ordem. É preciso trabalharmos, é preciso fazermos faxina espiritual dentro de nós, para que a casa seja mantida limpa. Amém, amados? Eu tenho certeza que Deus, Ele tem trabalhado isso na minha e na sua vida, e que se você entender, você vai parar e vai pensar que nós não podemos brincar com o inimigo, porque ele chega devagar, mas quando vai ver, ele causa um transtorno muito grande. Amém? Saiba disso, Satanás não brinca, querido. Ele não brinca. Ele vai fazer de tudo para destruir a mim e a você. Então, se você não tem vigiado, se você não tem prestado atenção nas coisas pequenas que têm entrado no seu coração, na sua mente, na sua vida, fica ligado, porque Deus quer falar com você nesta noite. Na verdade, Deus está falando com você nesta noite, para que você busque manter a sua casa em ordem. Amém? São com pequenas coisas que Ele lança, que muitas vezes vai nos tirar da presença de Deus. Segundo ponto, é que temos que manter a casa em ordem. Como manter a casa em ordem? Veja bem, querido, se nós somos o sacerdote da nossa casa, nós homens principalmente, que somos o sacerdote, ou seja, o cabeça da casa, Deus espera de mim, e de você que tenhamos atitudes de um verdadeiro sacerdote, que vem aos desafios, Pensa que o tempo que você tem como cristão faz você ficar livre dessas coisas? Não pensa você que isso faz você ficar livre das artimanhas do inimigo, não. Pelo contrário, quanto mais tempo de experiência na presença de Deus, é que o inimigo vai tentar te destruir, te derrubar. Porque ele está vendo que você ainda é uma pessoa que persevera, que está ali na presença de Deus. Mas muitas vezes ele vai tentar atingir a mim e a você como sacerdote. A gente vê o exemplo de Eliasibe, que deixou com que Tobias pudesse tomar posse ali de um lugar no templo, ou seja, na casa de Deus. Assim também muitas vezes somos nós. Às vezes nós não percebemos
como eu estou falando, o inimigo vem e começa a colocar coisas na nossa casa, no nosso próprio lar, na nossa vida cotidiana, e a gente não percebe o que está errado. E a gente muitas vezes não consegue enxergar que a forma que nós estamos agindo, querido, não está correta. Então, nós damos algumas brechas para que o inimigo venha entrar. Porque muitas vezes achamos que algumas coisas, mesmo sendo lícitas, não nos faz tropeçar. É aí que vem aquela frase, né, muito conhecida, o nada a ver. Esse nada a ver, querido, é um perigo para nós, é um perigo para mim e para você. Tudo, às vezes você tem coisas que vai ser lícita, tem coisas que vai te tirar da presença de Deus e que você não vai perceber, mesmo sendo lícitas, mesmo não sendo errado aquilo que você estiver fazendo. Mas ela pode tirar o lugar de Deus da sua vida. Ela pode fazer você dar brecha para o inimigo entrar. Então, não pense dessa forma. Nós não podemos ficar pensando dessa maneira, que não tem nada a ver isso, que não tem nada a ver aquilo. Às vezes, alguma situação lá dentro da sua casa, às vezes você está assistindo televisão demais e você acha que isso não tem nada a ver, né? Às vezes você está passeando demais e acha que isso não tem nada a ver. Às vezes você está trabalhando demais e acha que não tem nada a ver, é para o sustento, é para melhorar de vida. São coisas lícitas. Mas é aí que nós começamos a dar as brechas para o inimigo. Porque quando nós trabalhamos demais, por exemplo, a gente ficamos fadigados, cansados, desanimados. É ou não é verdade? E é aí que nós começamos a dar brecha, porque aí você vai deixar de ir, né, para a casa de Deus, você vai dizer que está cansado aos domingos, você vai dizer que está cansado às sexta-feira no culto da vitória. Aí começa dando essas brechas. Às vezes você é uma pessoa que gosta muito de passear, nada contra, eu também gosto, mas tudo tem o seu limite, tudo tem o seu tempo, o seu momento. É aí que a gente precisamos vigiar, porque se dermos brecha para o inimigo, ele começa a entrar dessa forma. São em coisas lícitas, queridos, que ele entra também, quando nós não estamos atentos para o que o inimigo quer fazer. Amém? Então, quando a gente pensa, né, que somos experientes e tal, né, ou seja, deixamos até o orgulho entrar e achamos que podemos estar em lugares que aos nossos olhos podemos, né, estar. Muitos homens, querido, de Deus têm caído por causa dessas coisas. São coisas muitas vezes lícitas que nos tira da presença de Deus e que faz com que o inimigo entre dentro de nós e comece a fazer morada ali em algum lugar da nossa vida. Muitos homens de Deus, pregadores aí, pessoas importantes, muitas vezes estão lá no púlpito pregando, cheio, né, da unção, prega a palavra de uma forma tremenda, mas que por dentro está havendo uma luta que nós não sabemos. É Ele Deus, mas Ele Deus sabe o que está passando. Ele Deus sabe o que Ele está sentindo. Às vezes pode ser uma tentação, às vezes pode ser por causa de dinheiro, por causa de uma vida melhor, para alcançar coisas melhores. A gente não sabe. Às vezes é por causa da prostituição. Muitas pessoas têm caído, querido, porque não têm vigiado, não têm colocado a sua casa em ordem, têm esquecido de quem Ele é. Homens de Deus que estão caindo hoje é porque não têm vigiado, é porque não têm colocado a sua casa em ordem, vivem de aparência, são pessoas orgulhosas, porque às vezes pensa que é um pregador de alto nível e não precisa de ajuda, não precisa buscar a ajuda de alguém, de um pastor, de uma pessoa que possa orientá-lo. É aí onde bate orgulho dentro do homem, e quando vai ver a situação, pum, explodiu.
Aí muitos ficam admirados, muitos ficam de boca aberta por ver aquela situação acontecer, mas na verdade aquilo ali já vem acontecendo há muito tempo. O inimigo começa a se instalar dessa forma, e quando vai ver, a coisa deu ruim. Como a expressão do mundo, né? Deu ruim. Então, por causa da tentação, o homem muitas vezes orgulhoso não busca ajuda. Temos que ter a humildade de reconhecer, querido, que Deus é o dono de tudo em nossas vidas. Por isso, em tudo temos que honrá-lo. Nós temos que vigiar. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, nós precisamos manter a nossa fé aquecida. Uma das formas de combatermos essas coisas é através da oração. Nós temos armas para isso. Temos que ter uma vida de oração, de intimidade, buscar na palavra, querido, aquilo que precisamos para nos manter firme, não deixar com que o inimigo venha entrar na nossa casa espiritual e até mesmo dentro dos nossos lares, porque tem muitos lares de cristãos, de homens de Deus, que são pregadores da palavra, mas quando vai ver, a sua casa está toda desarrumada. Tem lugar que o inimigo se instalou e ele não consegue enxergar que ele precisa arrumar a sua casa primeiro, porque ele foi reconstruído, foi reformado, mas precisa manter a sua vida em ordem, precisa manter a sua casa em ordem. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos nós que estamos na presença de Deus, querido. Nós temos armas para combater o inimigo, que é orando, buscando a presença de Deus. Sabe, por mais que você busque um conforto para a sua vida, conforme eu falei, às vezes você valoriza mais o trabalho do que as coisas de Deus, é aí que o inimigo vem te dar uma rasteira e você não consegue perceber. Então são coisas dessa maneira que o inimigo consegue nos derrubar. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso, querido. Não tem nada a ver aquilo. Não tem nada a ver você assistir televisão demais. Não. Deixa a palavra de lado. Fica lá assistindo televisão. Nada a ver. Já tem muito tempo de igreja. Para que eu preciso ficar vendo a Bíblia toda hora? Nada a ver. Já estou salvo. É aí que a gente se engana. É aí que muitos caem na tentação. É aí que muitos acabam sendo destruídos novamente. E a casa volta a ter ruínas, por não vigiar, querido, por não entender que a gente precisamos diariamente de renovação, precisamos diariamente de limpeza espiritual na nossa vida, precisamos diariamente manter o nosso coração aquecido na presença de Deus, para que possamos combater o nosso inimigo. Amém? Você está me entendendo? Você que está em casa está me entendendo, querido? Então, busque honrar a Deus em tudo. Coloque Deus sempre em primeiro, como na última mensagem que eu preguei, que a gente precisa colocar Deus em primeiro, como prioridade. Só assim a gente consegue manter a casa em dia. Sabe, não é por causa de tempo de evangelho que você vai conseguir combater essas coisas, não. Isso não quer dizer nada para mim e para você, não. O que vai nos manter aquecido e forte é a oração, é a palavra, é a intimidade com Deus, amém? É a comunhão com Ele, buscando orientação de Deus, orientação da palavra, falando com Ele, buscando respostas dEle, para que nós possamos consertar aquilo que está ruim, buscando ajuda também de pessoas que possam nos ajudar, querido, nos orientar. Às vezes é preciso nós buscarmos ajuda, sim. Neemias, ele tomou uma atitude muito drástica e foi séria. É isso que nós precisamos fazer como Neemias fez. Neemias, ele chegou lá e não quis nem saber. Ele pegou tudo que era de Tobias e lançou fora. Jogou fora, querido. Porque ele sabia que ali era um lugar onde Deus habita, aonde as coisas de Deus estavam. Assim somos nós. Precisamos combater isso, precisamos lançar fora tudo que está ruim dentro de nós, dentro da nossa casa, tanto casa física como espiritual, querido.
no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde nós estivermos, querido, se tiver algo fora do lugar, peça a Deus sabedoria, peça a Deus que te instrua, para que você possa vencer aquilo que está te envolvendo e você não tem percebido, ou às vezes está percebendo, mas não tem força para combater. Saiba que Deus pode te ajudar. Saiba que Ele pode nos conceder sabedoria para que nós possamos combater o inimigo. Amém? Faça como Neemias, tenha atitude séria. Não deixa com que aquelas coisas pequenas venham te vencer. Tem pessoas que muitas vezes trabalham até mesmo com celular. Eu conheço pessoas que trabalham direto com celular. É coisa lícita, querido. E acha que aquilo ali, às vezes, não está tirando seu tempo, mas está. Temos que estar vigilantes. Celular não é errado, mas o tempo que nós damos para o celular e o tempo que nós damos para Deus é o que vai fazer a diferença. Amém? WhatsApp, Facebook, todas essas coisas são lícitas, mas a gente precisamos vigiar o tempo que a gente perde nessas coisas, porque é aí que o inimigo começa a entrar. Às vezes você está vazio, você está às vezes sem a palavra, sem intimidade com Deus, sem comunhão com Deus, e aí aparece lá alguém te mandando uma mensagem, e você começa a cair em tentação, já responde, daqui a pouco está marcando um encontro. Sabe, são essas coisas que acabam destruindo a casa de Deus, que somos nós, o nosso coração, o lugar onde o Espírito Santo habita. Então não pode ter sujeira, tem que ser limpo, querido. Temos que todos os dias nos humilhar diante de Deus, buscando nele a força que precisamos para nos manter aquecidos. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus por isso. Se eu e você entendermos a nossa posição, querido, de sacerdote do lar, nós vamos manter a nossa casa em ordem. Assim como Neemias fez. Ele reconstruiu aquele lugar e depois ele voltou para ver como estava. E quando ele viu que tinha coisa errada, ele tomou a atitude correta. Assim é eu e você. A nossa vida muitas vezes pode estar dessa maneira. A nossa casa às vezes vai estar dessa maneira. Mas se nós colocarmos e aplicarmos a palavra na nossa vida, querido, nós vamos conseguir limpar tudo aquilo que estiver sujo. Amém? Saiba disso, Deus pode te ajudar. Não são essas pequenas coisas que vão te tirar da presença de Deus. Você precisa ser forte, porque você tem a maior força da tua vida, que é a palavra de Deus, para vencer e colocar a sua casa em ordem. Amém? Aleluia, louvado seja Deus por isso. Deus, Ele é o verdadeiro arquiteto da nossa vida. Ele é o arquiteto que chegou e transformou a nossa vida e mudou a nossa vida, amém? Hoje, você é uma pessoa bonita, linda para Deus. As pessoas veem o brilho de Deus na minha e na sua vida. Então você agora é uma pessoa diferente. Eu tenho certeza que as pessoas notam isso quando nós estamos cheios da presença de Deus, porque o arquiteto entrou, ele viu a planta e colocou tudo em ordem, reconstruiu a nossa vida. E agora nós podemos dizer isso, que Deus é o verdadeiro arquiteto, que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida, que coloca a nossa casa em ordem. Amém? Vamos ler Salmos para nós encerrarmos. Vamos ler Salmo 15. Para a gente fecharmos e entendermos os propósitos de Deus para mim, para a sua vida, através daquilo que eu preguei nesta noite. Eu tenho certeza que você está entendendo. Vamos ler Salmo capítulo 15. Amém? Abra sua Bíblia lá em Salmos capítulo 15. Que diz assim, olha: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O Senhor responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante,
e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede não será abalado e habitará no lugar santíssimo, no lugar que foi preparado para mim e para você. Amém? Queridos, eu tenho certeza que Deus tem coisas maiores para a sua vida. A reconstrução da sua vida já foi feita. Agora basta você manter a casa em ordem. Basta você manter essa reforma que foi feita na sua vida em ordem. Na sua vida espiritual, no seu lar. Amém, querido? Lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Amém? No meio da sua vizinhança. Mantenha a sua casa em ordem para que as pessoas possam olhar para você e ver que você realmente é uma pessoa totalmente transformada pelo poder de Deus. Amém? Quer vitória na sua vida? Quer que as pessoas saibam que Deus habita em você? Mostra aquilo que está dentro de você, porque o exterior às vezes pode estar lindo, mas o interior está sujo. Então, a nossa vida, ela transmite de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela só vai transmitir coisas boas se dentro de você estiver tudo certo, estiver arrumado. Amém? Aí você vai ser uma pessoa que vai mostrar que realmente você tem intimidade com o seu Deus, que você tem tempo de oração, que você tem vida na palavra. As pessoas verão a diferença, querido, na minha e na sua vida. E tem mais, quer alcançar a vitória de Deus para a sua vida? Obedeça a palavra, porque a palavra nos ensina a colocar tudo em ordem. Aleluia! Louvado seja Deus, e que Deus te abençoe, que você possa refletir mais uma vez nessa palavra, que nos traz a certeza de que nós, queridos, somos os verdadeiros sacerdotes, o povo de Deus, o povo eleito, o povo que foi chamado para fazer a diferença. Amém? Colocando todas essas coisas em prática, nós temos certeza que vamos ter vitória na nossa vida. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus te abençoe, querido, poderosamente. Que Deus te ilumine, que Deus abra o seu entendimento e que você possa manter a sua casa em ordem. Em nome de Jesus. Agradecemos a Jesus. Graça e paz e que Deus te abençoe. Amém e amém.